Na escuridão sufocante de um quarto austero, as correntes se esticavam, chiando contra a pele já marcada de Anneliese Michel. Não havia luz, apenas a penumbra que dançava com as sombras, e o ar pesado carregado de incenso e medo. De repente, uma voz gutural, tão rouca e profunda que parecia vir do chão, irrompeu do corpo da jovem. Não era a voz de Anneliese. Era algo antigo, profano, proferindo blasfêmias contra os sacerdotes presentes, contra a cruz que seguravam com mãos trêmulas e contra a própria fé que tentavam invocar para combater aquela escuridão. A entidade dentro de Anneliese, com um movimento brusco e antinatural, cuspiu no rosto de um dos padres, um ato de puro escárnio e desafio que fez o homem recuar, enxugando o rosto com a manga da batina. O corpo de Anneliese, já frágil, contorcia-se em espasmos violentos, os membros batendo contra o colchão, as correntes esticadas ao máximo, ameaçando se partir a qualquer instante. Era uma cena de horror puro, mas o que mais chamava a atenção não era a fúria demoníaca, e sim algo mais sutil. Por um breve instante, entre um espasmo e outro, entre uma blasfêmia e um grunhido, um lampejo de resignação podia ser visto nos olhos de Anneliese. Era um vislumbre da jovem que ali estava, lutando em silêncio, uma consciência aprisionada, mas ainda presente, resistindo à força invasora. Aquele olhar, rápido como um relâmpago, traía uma dor que ia além do físico, uma aceitação melancólica de seu destino antes que a escuridão tomasse conta novamente e a fúria demoníaca voltasse a dominar. Era como se por um segundo ela nos dissesse que ainda estava ali, presa em seu próprio corpo, testemunhando o tormento. Mas logo, a face se contorcia novamente e o controle era perdido, suprimido pela entidade. A fé, por vezes, exigia mais do que a crença, exigia a confrontação com o mais sombrio dos abismos. E ali, naquele quarto, o abismo tinha a voz de um demônio e o corpo de uma jovem. A sessão de exorcismo, longe de diminuir, intensificava-se. Os sacerdotes recitavam suas orações com mais fervor, as vozes deles se misturando aos guinchos e rosnados que vinham de Anneliese. O ar estava carregado de uma energia quase palpável, uma batalha invisível que se desenrolava diante de seus olhos. De repente, a voz demoníaca, com um tom de escárnio que causava arrepios na espinha, proferiu uma ameaça final. Não era apenas uma ameaça, era um nome que ecoava maldição e desespero, preenchendo o quarto com uma sensação de condenação. E então, um silêncio abrupto. Um silêncio pesado, mais aterrorizante do que qualquer grito. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos nos comentários de onde você está assistindo. Para entender o que levou a essa cena terrível, precisamos voltar no tempo para a infância e adolescência de Anneliese Michel. A história dela começou muito antes das correntes e dos gritos no quarto escuro. Nascida em 1952, em Klingenberg am Main, uma pequena cidade na Alemanha, Anneliese cresceu em um ambiente profundamente religioso e conservador. A fé católica era o pilar da família Michel, e a devoção à igreja era parte intrínseca de sua vida diária. Desde muito jovem, Anneliese era conhecida por sua piedade. Ela ia à missa com frequência, rezava o rosário e tinha um desejo genuíno de seguir os preceitos de sua religião. Era uma menina estudiosa, dedicada aos seus deveres escolares e sempre respeitosa com os mais velhos. Sua rotina era a de uma jovem comum de sua época e local, preenchida por estudos, afazeres domésticos e uma vida social modesta, sempre sob os olhos atentos da família e da comunidade religiosa. No entanto, por volta dos 16 anos, a vida de Anneliese começou a mudar de forma drástica. Os primeiros sinais de algo incomum surgiram de maneira sutil, quase imperceptível, antes de se tornarem inegáveis.
As convulsões foram os primeiros sintomas a se manifestarem, episódios assustadores que a deixavam inconsciente e aterrorizavam sua família. Médicos foram consultados e o diagnóstico inicial foi de epilepsia do lobo temporal. Anneliese começou a receber tratamento medicamentoso, mas os remédios pareciam não surtir o efeito desejado. Com as convulsões, vieram outros fenômenos perturbadores. Anneliese começou a ouvir vozes, sussurros, zombarias e, por vezes, comandos diretos que a atormentavam dia e noite, roubando-lhe a paz. Ela descrevia essas vozes como vindas de dentro dela, mas não sendo sua própria voz. Além disso, uma aversão crescente a objetos religiosos se manifestou. Crucifixos, água benta, imagens de santos, tudo o que antes lhe trazia consolo, agora a causava repulsa e até dor física. Ela não conseguia tocar nos objetos, e a simples visão deles a deixava agitada e angustiada. Os tratamentos médicos para a epilepsia e, posteriormente, para a depressão foram intensificados, mas a condição de Anneliese apenas piorava. A frustração médica era evidente. Os profissionais de saúde não conseguiam entender a totalidade de seu sofrimento, e os medicamentos não aliviavam suas crises ou o tormento das vozes. A família, por sua vez, começou a se dividir. Enquanto alguns mantinham a esperança na medicina, outros, diante da ineficácia dos tratamentos, começaram a considerar uma explicação alternativa, mais ligada à fé. A descrença de alguns familiares em relação à natureza puramente médica de sua doença, combinada com o desespero de Anneliese, a empurrava para buscar consolo e explicação em círculos religiosos mais fervorosos. Ela lia sobre possessão, sobre santos que enfrentaram demônios e começava a acreditar que seu sofrimento tinha uma causa espiritual. A escalada dos fenômenos reforçava essa crença. As convulsões se tornaram mais violentas, as vozes mais insistentes, e ela começou a ter visões de rostos demoníacos que a condenavam e a ameaçavam constantemente. Anneliese se via empurrada para um isolamento crescente. Amigos e colegas de escola não conseguiam entender o que ela estava passando, e o estigma da doença mental, ou o que alguns viam como loucura, a afastava ainda mais. O desespero profundo corroía sua estabilidade emocional e mental, transformando a jovem piedosa e dedicada em uma sombra de si mesma, constantemente atormentada. A linha entre o físico e o espiritual se dissolvia em sua mente, e a busca por uma solução se tornava cada vez mais urgente, cada vez mais desesperada. Em meio ao desespero e à ineficácia humilhante dos tratamentos médicos, a família de Anneliese, junto com a própria jovem, se convenceu de que ela estava possuída. A medicina, com toda a sua ciência, falhara em oferecer qualquer alívio duradouro. Os medicamentos apenas a deixavam mais prostrada, sem abafar as vozes ou as visões. Foi então que a decisão de buscar um exorcismo foi tomada, marcando o início de uma nova e terrível fase em sua vida. Não era uma escolha fácil, mas para eles parecia a única esperança restante, um último recurso diante do inexplicável. Os exorcismos começaram. 2 padres, Ernst Alt e Arnold Renz, foram autorizados pela Igreja Católica a conduzir os rituais, após uma análise cuidadosa do caso. A partir de setembro de 1975 e por longos 10 meses, Anneliese foi submetida a uma série exaustiva de sessões. Eram rituais complexos, baseados no Rituale Romanum de 1614, e aconteciam quase diariamente, por várias horas. O quarto austero, que antes já era palco de suas agonias, transformou-se em um campo de batalha espiritual. Durante as sessões, Anneliese manifestava uma força sobre-humana, exigindo que fosse contida por correntes ou por várias pessoas. Ela falava em diversas vozes, guturais e assustadoras, que se revezavam, alegando ser Lúcifer,
Caim, Judas Iscariotes, Nero, Hitler e até mesmo um padre caído. As entidades blasfemavam, zombavam dos sacerdotes e de tudo que era sagrado, e frequentemente se recusavam a nomear a si mesmas ou a sair do corpo de Anneliese. Ela gritava, rosnava, mordia e se debatia com uma ferocidade que não condizia com sua constituição física. O corpo de Anneliese deteriorava-se rapidamente. Sob o estresse dos rituais e a recusa em se alimentar, as vozes a proibiam de comer e beber, ela perdeu muito peso. Seus joelhos ficaram gravemente machucados devido a centenas de prostrações forçadas durante os rituais, como se a entidade a estivesse punindo. Seus dentes se quebraram de tanto ranger. A desnutrição e a desidratação se tornaram severas. A jovem, que outrora fora vibrante e piedosa, transformou-se em uma figura esquelética, com os olhos fundos e a pele pálida, uma sombra de si mesma, e física e mentalmente exaurida. Apesar de tudo, Anneliese mantinha momentos de lucidez, de clareza. Nesses breves intervalos, ela expressava seu sofrimento, seu desejo de libertação e seu amor por sua família. Ela falava sobre o inferno e sobre a necessidade de expiação, acreditando que seu sofrimento era uma forma de redimir os pecados dos outros. Mas essas eram apenas pausas momentâneas. Logo, as manifestações violentas retornavam, arrastando-a de volta para o abismo da possessão. Em 1º de julho de 1976, Anneliese Michel morreu em sua casa. A autópsia revelou que a causa da morte foi desnutrição e desidratação severas. Ela pesava apenas 30 quilos. Sua morte trágica desencadeou um julgamento por negligência contra seus pais e os 2 padres exorcistas. O caso gerou um enorme escândalo na Alemanha e no mundo, levantando questões profundas sobre fé, ciência, responsabilidade e o limite tênue entre doença mental e possessão. Os pais foram condenados por homicídio por negligência, recebendo uma pena de 6 meses de prisão, suspensa com liberdade condicional. Os padres também foram condenados à mesma pena, com a justificativa de que, embora acreditassem agir para o bem de Anneliese, deveriam ter garantido que ela recebesse tratamento médico adequado. O caso deixou um legado complexo, dividindo opiniões. Para muitos, Anneliese foi uma vítima de crenças religiosas extremas e da falha do sistema médico em compreendê-la. Para outros, ela foi uma mártir, que lutou contra forças demoníacas e ofereceu sua vida para salvar outras almas. O caso de Anneliese Michel continua a ser um ponto de debate, um lembrete sombrio das profundezas da fé e do mistério da condição humana. A sombra de Anneliese Michel paira sobre a fronteira tênue entre o sagrado e o profano, um lembrete sombrio das profundezas da fé e do mistério da condição humana.